Ao vivo. Tamo ao vivo, filha. Ao vivo. É. Olha lá, o pessoal vai entrando. Quero ver ao vivo. Quero ver ao vivo. Quero ver ao vivo. Ao vivo. Calma, o pessoal vai entrar já já. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Quero ver. Olha lá, o pessoal tá entrando, olha lá, ó. Bom dia, pessoal. Feriadão. Olha lá, quem tá aqui, ó. Bom dia, Valéria. Qual? Toque terapia. Jackson. Não, filha, não pode bater no pé. Senão você desloca ali. Oi. Tá bom. Oi. 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 Você vai dando oi pra todo mundo também? Oi. É? Oi. Oi, linda. Oi, Nadina, não tá aí ainda. Bom dia, bom dia. Olha lá, ó, tá dando parabéns pra Nicole, a Valéria. Mandar um oi pra todo mundo. Rodolfo, Ale. Olha aí, todo mundo entrando. Quê? No feriadão, filha, hoje é feriado, não é feriado? É pediado. É feriado. Eu vou na escola. Não vou na escola, né? Aí eu tô aqui com o papai. Oi. Então, com a Bom mamãe. dia, Rodolfo. E a mamãe? A mamãe também, né? Esse vestido lindo. Hein? Oi, 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 oi. oi. Todo mundo dando oi aí, ó. Oi, 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 oi. A Wilza. Dando parabéns. Ó, lá de Belém do Pará, filha. Ai, caiu aqui a massinha. Só um minutinho. Ai, 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 ai. Eu Por pego. favor. Ai, ai, eu consigo pegar. Bom dia, pessoal. A mamãe entrou também. Dá oi pra mamãe. Na live do papai. Oi, mamãe, mamãe. Oi, mãe. Oi, Rodolfo. Que linda mesmo, né? Obrigado, Oi, mamãe, viu? mãe. A mamãe tá lá. Dá tchau pra mamãe. Tchau, mamãe. Oi. Oi. Vem me pegar, mamãe. Você me pegar, mamãe? Toma. Olha lá, a mamãe vai entrar lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Fala com a mamãe agora. Falei do babai. Eu não vou do babai. É, né, filha? Mãe, você tá na escola? Hoje eu busquei um tema que eu acho que vocês vão curtir bastante. Bom dia, Marquinhos. E é um tema que dá pra gente falar bem tranquilo, tá? Porque muita gente me pergunta a respeito de tratamento para as questões emocionais, mesmo porque também hoje realmente todo mundo vem sofrendo com isso, não é verdade? Eu não consegui preparar um material mais específico, mas eu já achei ali uma imagem na internet. E aí o pessoal entrando, a gente já começa. Daqui um minutinho a gente já entra no aspecto, no tema em si. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse tema, vão mandando aqui, tá? Feriadão, né? Vocês viram que a minha menina teve que participar no começo. Não tem jeito, né? Como é que tá aí de domingo, finados? Reflexologia podal é muito boa, né? Tem muita gente que tem dúvidas, né? Antes da gente entrar no tema em si, vamos adiantar assim um conceito geral. Às vezes as pessoas ficam muito concentrado em determinado mapa, se isso é bom, se isso é ruim,
se esse está certo ou esse está errado. E eu sempre falo que não existe um mapa 100% certo e 100% errado. Mesmo porque na reflexologia podal, os mapas eles são dimensionados ali para representar todo o nosso corpo. Só que é impossível você conseguir representar todo o nosso corpo num mapa só. E aí muitas vezes, né, os pontos que a pessoa vai utilizar são mais aqueles pontos que ela utiliza para a prática clínica dela. Então, por exemplo, eu desenvolvi um mapa. E como eu trabalho mais na linha terapêutica física e não tanto emocional, o que acontece? As queixas emocionais acabam não aparecendo diretamente no meu mapa. Porém, hoje nessa live eu vou explicar para vocês como vocês podem associar as emoções, né, as queixas emocionais na reflexologia podal, tá? A ideia dessa live de hoje é essa. E aí, muitas vezes, por exemplo, outro dia, uma aluna minha que tá aqui comprou um mapa, ela estava com essa dúvida, e eu achei bem interessante essa dúvida, por isso que eu estou abordando aqui, que ela tinha tido uma aula com uma professora de reflexologia podal, mas que gostava mais da área da estética. E aí, no mapa dela, tinha lá gânglios linfáticos, linfonodos inguinais, linfonodos ou axilares, né? E aí você fica pensando, no meu mapa, por exemplo, não tem esses pontos, tá? Não vai ter ali especificamente linfonodos, tá? Mas quando você analisa a localização desses linfonodos, então, por exemplo, você tem os principais axilares, inguinais e cervicais. Onde estão localizados os linfonodos cervicais? Lá no ponto do pescoço, porque é onde você tem encontrado os linfonodos, entendeu? Inguinais. Onde você tem? Você tem o ponto da região inguinal. Então, naquele ponto da região inguinal, se você trabalhar o ponto da região inguinal, você também está trabalhando o quê? Os linfonodos inguinais. Linfonodos axilares, né? Então, axila, ombro, braço. Então, se você trabalhar no ponto do ombro e no ponto do braço, você já vai estar estimulando também o ponto dos linfonodos axilares, tá? Então, isso é algo assim, meio que de raciocínio, de interpretação, de entendimento. E é isso que vocês precisam pensar para conseguir despertar, assim, às vezes alguma própria teoria e fundamentar isso. E é possível, todo mundo consegue. Então, quando a gente associa conceitos, tá? Por exemplo, eu vou hoje mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar as emoções da reflexologia podal, certo? E da onde que são tirados esses conceitos? Da medicina tradicional chinesa. Então, ó, eu vou só compartilhar aqui com vocês já um pentagrama que vocês devem estar cansados de conhecer. Que aí você tem lá o fogo, a terra, né, o metal, a água e a madeira. Vocês já conhecem esse pentagrama, não conhecem? E vocês sabem que nesse pentagrama tem o quê? Tem várias respostas para as queixas dos pacientes. Então, eu gosto muito, muito de estudar esse tema, eu gosto muito de falar sobre esse tema, e é justamente a partir deste pentagrama que a gente consegue o quê? Que a gente consegue estudar as emoções e consegue estimular, né, os respectivos pontos para o tratamento de determinado distúrbio emocional, desequilíbrio emocional. E a gente vai ser bem direto hoje, né? Como é feriadão, vamos dar o conteúdo, né, para que vocês consigam aplicar na prática e ao mesmo tempo já vamos também ser um pouco mais breve por causa do feriado, para vocês aproveitarem aí o feriado também, tá ok? Então vamos parar de compartilhar aqui. O Jackson tá apertando o botão errado aí, Jackson. Você quer entrar e falar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade, tá? Vamos dar um alô aqui pro pessoal. Marquinhos
tá dentro, a Rimena entrou. Bacana. Estamos chegando aí no povo ainda. Mas agora a gente já vai começar então a falar do primeiro ponto. A primeira questão que eu sempre gosto de começar por essa ordem é sobre a emoção, o quê? Da raiva, da irritação, da irritabilidade, que tem muito a ver, por exemplo, quando uma mulher está na TPM. Ela tem ali uma irritação excessiva, perde paciência, né? Então, nessas situações, né, você precisa trabalhar um ponto para poder diminuir essa raiva dessa pessoa. E qual ponto na reflexologia podal vai te ajudar nesse aspecto? Então, se a gente pensar lá no pentagrama, né, a gente vai chegar em qual elemento? No elemento madeira, que é o elemento da cor verde lá no nosso pentagrama, tá? Então, a raiva, irritabilidade, frustração, indecisão, tá tudo relacionado ao elemento madeira. Então, se você encontra essas queixas, esses desequilíbrios emocionais ali no elemento madeira, o ponto que você vai ter que trabalhar tá ali dentro do elemento madeira também. Então, você precisa trabalhar o ponto do fígado e da vesícula biliar. Então, nessas pessoas que têm muita, né, sensação de irritação, de raiva mesmo, que sente assim, às vezes é um ódio muito forte, sabe? Que a gente pensa assim, a gente até assusta às vezes. Então, o ponto que você vai ter que trabalhar nessa pessoa é o fígado e a vesícula biliar, tá? E aí, onde está localizado o fígado e a vesícula biliar? No ponto do pé direito, né? Fígado a gente só tem no pé direito. Por quê? Porque o pé esquerdo tem o coração e o pé direito tem o fígado, tá? E a vesícula biliar? A vesícula biliar está um pontinho logo acima ali do fígado. Então, no meu mapa, por exemplo, para quem já deu uma olhada, ele está localizado junto com o ponto do fígado. Então, é fígado barra vesícula biliar, tá? Fígado barra vesícula biliar. A gente até poderia ter feito 2 pontos, 2 números, mas no mapa que eu aprendi do meu sensei, a gente acaba entrando ali, né, trabalhando esses 2 pontos juntos. Então, só para fechar aqui, quem, né, vai tratar uma pessoa que tem muita sensação de raiva, tem muita irritação, é uma pessoa muito frustrada, muito indecisa, quais são os pontos que você vai ter que trabalhar? Você tem que pensar lá na medicina chinesa no elemento madeira e você tem que trabalhar bastante o ponto do fígado e da vesícula biliar. O ponto do fígado e da vesícula biliar, no meu mapa, eles trabalham junto. Tem alguns outros mapas, algumas outras pessoas que possuem diferenciação desses pontos. E aí você trabalha os dois, tá? Tanto faz. E como que eu estimulo esse ponto? Como eu estimulo esse ponto? Estimula fazendo a sedação. Então você tem que apertar, até que ele sinta aquela dorzinha, né? Para quê? Para a gente garantir que a informação do estímulo lá no pé chegue até o cérebro. Lembra que a gente está trabalhando com uma terapia reflexa. Então, se a informação do ponto não chega até a cabeça, nada vai resolver, nada vai mudar. E não vai ter efeito terapêutico nenhum. Então, não é que ele precisa sentir muita dor, não é que ele precisa sofrer, não é que ele precisa chorar, tá? Não é que ele precisa realmente sentir muita dor. O que acontece é que a informação precisa chegar até o cérebro para quê? Para que lá na região do córtex cerebral sejam ativadas as funções daquele respectivo ponto. Tá ok? Pri Rediva, bom dia, tem como eu fazer em mim? Estou com esse problema. Tem sim, Pri. Na verdade, assim, aí que eu digo assim, quando você vai trabalhar uma autorreflexologia, você vai lá no ponto, né? E aí você pode pegar um pauzinho, uma caneta, sabe? Uma caneta mais grossinha, assim, e aí você vai estimulando, porque às vezes você fazer sozinho acaba ficando um pouquinho mais difícil. Mas
você pegando ali um instrumento, uma caneta e estimulando o ponto, é tranquilo de você estar fazendo, tá? E aí você consegue estar estimulando o ponto do fígado para trabalhar isso. Só que aquele detalhe, você tem que pressionar e tem que sentir a dor, porque isso vai significar que o ponto lá no pé, via sistema nervoso periférico, chega até ali a medula, né, na região ali do plexo lombosacral, e aí ele sobe via coluna lombar, vai até o córtex cerebral, e lá que começa a ativar as funções, e aí tende a ajudar a melhorar esse desequilíbrio emocional, que no caso seria uma raiva excessiva, uma irritabilidade, né? Então tudo isso você consegue trabalhar com a estimulação lá no ponto do fígado. Esse é o principal ponto. Lógico que é só esse ponto que ajuda nisso? Não, mas esse é o principal. Esse é o principal. É obrigatório que eu use o instrumento? Não pode utilizar o dedo sim. É que às vezes na auto-aplicação, na automassagem, você só fazer com o dedo, você não consegue fazer uma estimulação suficiente para estimular, tá? Só por causa disso. Agora, quando você trabalha ali estimulando um pé de uma outra pessoa, você consegue aplicar a pressão que eu sempre ensino ali, que tem que ser uma pressão boa, que o segredo de toda e qualquer massagem é a intensidade de pressão. E quando você faz sozinho, você muitas vezes não consegue atingir essa intensidade de pressão. Então, por isso que aí usar o instrumento na autoaplicação acaba sendo bem indicado. Jorge Maciel, acabei de sair de um atendimento, a cliente dormiu depois da reflexologia e acordou perguntando o que tinha que fazer. Bem isso, né? Bacana, bacana. Agora, um detalhe importante, a partir dessa pergunta do Jorge, uma coisa é a pessoa dormir. Isso não significa que você não fez a pressão adequada, isso não significa que ela não sentiu a massagem. Por exemplo, eu sou uma pessoa também que muitas vezes eu não consigo não dormir na massagem. Mas eu já fui em alguns lugares que eu conheço a pessoa e eu sei que a pessoa fez a aplicação do ponto certo, ela estimulou, eu tenho certeza que eu estava sentindo. E às vezes assim, a gente tem alguns clientes que eles estão dormindo, mas o pé dá umas puxadas às vezes quando ele sente uma dor, mas ele está dormindo. É muito engraçado. Por que isso acontece? Porque o próprio nome da técnica diz, gente, é um efeito reflexo. Então a pessoa não precisa estar consciente para receber a massagem, ela pode estar dormindo. Você vê que coisa às vezes é meio irônica, né? As pessoas falam, não pode dormir na massagem. Não, isso é balela, gente, isso é balela, não existe isso, tá? Em lugar nenhum. Para que a pessoa tenha um efeito terapêutico da massagem, né? Essa ideia de que a pessoa não pode ter dormido porque senão ela não aproveitou os estímulos, isso também não existe, tá? Então pode, eu te garanto que isso é mito, é mito. Bom, claro aqui, ponto do fígado para irritação, irritabilidade, raiva, frustração, indecisão. É um ponto bem bacana. A gente pode trabalhar também acrescentando um ponto que é uma estimulação de um órgão que controla esse excesso no elemento madeira, tá? Então, se fosse eu, então uma pessoa que está com muita irritação e ela está precisando controlar esse excesso ali, muita raiva, muita irritação, né? Tá passando por esse momento, eu vou trabalhar o fígado e a vesícula. E sabe quem mais eu vou trabalhar? Sabe quem mais? O elemento metal. Por quê? Porque metal controla a madeira. Metal, ele corta a madeira. Então, se a madeira está em excesso, quem que eu tenho que trabalhar para diminuir esse excesso no elemento madeira? O elemento metal. E quais são os órgãos do elemento metal? Pulmão e intestino grosso. Então, eu vou trabalhar com bastante atenção fígado, vesícula, pulmão e intestino grosso. Esses são os 4 pontos para tratar excesso de raiva, irritação, frustração e indecisão em termos emocionais através da reflexologia podal. Bacana?
Vamos continuar aqui, senão a gente não consegue terminar, né? Passado, então, a emoção da raiva, a gente vai para o elemento fogo. E no elemento fogo, a gente tem aquela alegria excessiva. A euforia. Desculpa, pessoal. Aqueles momentos de euforia. Né? Tem uma aluna minha que ela fala que ela estava lá no dia do casamento dela e ela estava tão alegre, que ela não conseguia parar de rir durante a pregação ali do padre. Então foi algo meio constrangedor, deu ali um desequilíbrio nela no elemento fogo. O que é perigoso disso? Que geralmente quando isso acontece, a pessoa pode estar prestes a ter um infarto, tá? Pode estar prestes a ter um infarto, então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque fogo está relacionado quem? Ao coração. Olha só. Tá vendo? Então, por isso que a gente tem que ficar atento a isso, ficar atento. E a essa alegria excessiva também pode ser demonstrada naqueles momentos de melhora da morte. Então a pessoa melhora, todo mundo fica alegre, não tem uma explicação lógica, os médicos nem sabem o que é isso, tá? E aí você pode ter um problema no coração. Tá? E aí depois a pessoa falece, então isso significa que ali é um desequilíbrio, né? O pessoal tá falando aqui, ó. O Marquinhos falou, 90% dos meus atendimentos dormem, tranquilo. Bom dia, sua apresentação são muito explicativos, obrigado por compartilhar, eu que agradeço. O Márcio Rangel, massoterapeuta, vai ficar salva sim. A Valéria falou, ontem você também estava com muita alegria. Pois é, né? Tem que tomar cuidado. Mas ali era uma alegria mais coerente, né? Você estava ali com os amigos, feliz. A minha menina estava feliz. Vocês viram ela aqui hoje no começo comigo, né? Como é que ela é. 3 aninhos, então é difícil controlar. E eu falei assim, quer saber? Vem junto. Hoje em dia eu acho que a gente já está mais familiarizado com isso. Vocês sabem que hoje é feriado, que eu estou em casa, que as crianças estão em casa. Ontem, por causa dos preparativos, eu não consegui entrar. E aí a gente trabalha aqui agora, não é mesmo? Não, entendi, Valéria, só tô comentando também. Eu acho que ali, mais nesse sentido, era uma alegria mais racional até, né? Era uma alegria até mais racional. Bom, o Jackson perguntou uma coisa boa. E o tempo de pressão tem limites? Pode causar problema? Não tem limites, tá? Lógico que eu não vou ficar exagerando ali na pressão. Mas eu diria que no máximo, de 1 a 3 minutos a mais de pressão nesses pontos. De 1 a 3 minutos. Distribuído nesses 4 pontos ou 3 pontos, porque que nem no meu caso não tem um ponto separado da vesícula. Então você vai trabalhar intestino grosso, vai trabalhar pulmão e vai trabalhar fígado e vesícula biliar que estão juntos. Tá? Naquele meu mapa, você vai trabalhar esses 3 pontos. Fígado e vesícula biliar é um mesmo ponto, tá? E não tem o problema de você estimular. Essa é a vantagem da reflexologia podal. Porque assim, ao mesmo tempo em que você tem que estimular para gerar o efeito terapêutico, ao mesmo tempo, assim, se você estimula muito, o corpo, ele acomoda aquele estímulo e aí ele não vai causar nenhum mal para a pessoa. Você não está dando muita química para ele. Simplesmente, o cérebro vai falar assim, não, já estou sabendo desse problema. Né? Já estou sabendo desse problema. O que pode acontecer de problema é se você exagerar na pressão e machucar o pé dele. Então, nesse aspecto, você tem que ter esse cuidado, sim. Tá bom? Nesse aspecto, você tem que ter esse cuidado. Rodolfo, posso ajudar um paciente com distúrbio bipolar quando entra em hipomania? Para ajudar ele a não entrar em mania? Pode. Na verdade, o momento ideal é o hipo, né, Rodolfo? Porque para você trabalhar no momento em que ele está eufórico, que seria justamente a alteração do fogo, fica muito difícil. Mas, de qualquer forma, para você trabalhar a prevenção dessa euforia, qual que você vai ter que trabalhar? O coração, estimulando o ponto do coração e do intestino delgado, e também do rim e da bexiga. Tá? Por quê? Porque é a água que apaga o fogo. Então, para que ele não fique ali muito eufórico, quem que eu tenho que estimular? O rim e a bexiga. Esses são os 2 pontos que você vai ter que dar uma atenção maior
tá? Em termos de reflexologia podal, para poder ajudar a diminuir e até prevenir essas crises de euforia, que já está justamente nesse tema que a gente falou. Então foi uma boa pergunta, porque encaixou direitinho aqui já na explicação do elemento fogo, tá? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Estou com labirintite, qual ponto uso em mim mesmo? Labirintite é um pouco diferente, a gente vai falar num outro momento, só para não fugir aqui, tá, Ed Podóloga? Qualquer coisa me manda um direct que eu te ajudo antes, mas só para não, como a live fica salva, né, só para a gente não ficar estendendo em outro assunto e não fugir do tema da live, tá bom? Perguntei, pois parece-me que está... Exatamente, Rodolfo, está totalmente relacionado à euforia, né? Algum pôster? Sim, depois eu mostro um para vocês aqui que eu sempre utilizo, tá? Sempre depois da alegria ou euforia vem um pouco de desânimo para o equilíbrio. Pois é, isso também é um outro aspecto que a gente tem mesmo, né? Então, resumindo, desequilíbrio no elemento fogo, alegria excessiva, euforia, tratamento ponto do coração, intestino delgado, rim e bexiga, porque tá lá no elemento água, água apaga o fogo, tá ok? Agora a gente vai para o elemento terra. Então, sabe aquela pessoa que é muito reflexiva, que sente muita mágoa, ciumenta, ou também que pensa demais, pensamento excessivo? Essa pessoa tem desequilíbrio no elemento terra. E aí, a gente tem que trabalhar o quê? Tem que trabalhar baço e estômago, tá? O elemento que a gente tem que trabalhar é o baço e o estômago, principalmente o baço e o estômago. Por quê? Porque eles é que vão ajudar a controlar esse pensamento excessivo, essa reflexão o tempo todo. Aí você acaba guardando muitas mágoas das pessoas e tem os ciúmes associado a isso também, tá? Então isso é bacana e já vai te ajudar nesse aspecto. Já teve aula sobre reflexologia em tratamento físico? Não tivemos, mas pode ser um tema para uma próxima live sim, tá? Atendi um cliente de 30 anos que reclamou que está perdendo a audição. Depois a gente fala sobre as doenças. Estou em todos os elementos, depressão a mim. Nossa, Priscila, temos que trabalhar aí essas estimulações, esses pontos, né? Acupuntura, tá? E tem muito problema no estômago, é isso mesmo, Brandão, massoterapeuta. Sabe que tem muita relação nisso, gastrite, úlcera, tá? Esse é o ponto que você vai ter que estimular para trabalhar. E além do baço, do pâncreas e do estômago, você também pode trabalhar quem controla a terra. E quem é que controla a terra? É a madeira. E aí, fígado e vesícula biliar também vão ser trabalhados para ajudar a controlar, né, esses pensamentos excessivos. Desse ponto do desequilíbrio terra, para chegar na ansiedade e no estresse, é 2 palitos, tá? É 2 passinhos assim. Logo, logo ali ele pode chegar na ansiedade e no estresse, a partir do desequilíbrio do elemento terra. Então eu tenho que trabalhar sim, baço, estômago, tem que trabalhar fígado e vesícula biliar. São os 3 pontinhos que eu recomendo vocês trabalharem, que vai ajudar sim essa pessoa, tá? A reflexologia pode ser usada somente como prevenção ou posso usar em pacientes que já têm alguma doença em algum órgão? As duas coisas, tá? Embora eu acredito que sempre as terapias orientais foram desenvolvidas para a prevenção, né? Então as pessoas têm o hábito de praticá-las preventivamente. Por quê? Quando você pratica preventivo, você dificilmente, a não ser que tenha alguma ação externa, um trauma, tá? Você vai ter uma doença muito grave que não possa ser tratada com as terapias alternativas. Por isso é que acaba ajudando muito nesse aspecto, tá? Bacana. Fechando aqui, então, pessoas com
pensamento excessivo, reflexão, que fica refletindo, pensando demais nas coisas, que é uma pessoa que guarda muitas mágoas, ciúmes, né? Tem esse tipo de desequilíbrio, pode levar ali para ansiedade, para o estresse. Pontos para tratamento: baço, estômago e ponto do fígado, tá? Esses pontos são muito bacana. Geralmente a gente aborda sim esses pontos. Na verdade, assim, da reflexologia podal às emoções, eu vou estar acrescentando esse módulo lá, falando um pouquinho mais, porque eu acabo falando de maneira bem sutil. Vamos colocar um pouquinho mais específico lá, esse mesmo conteúdo da live que eu estou passando para vocês, tá? Então é bem bacana. O que eu estou falando aqui é o que eu ensinaria no meu curso mesmo para vocês, tá? Não tem nada de pôr e tirar mais, não. Isso que é a questão do conteúdo mesmo, tá? Inclusive eu tive essa ideia hoje de manhã, tá, gente? Não, às vezes as pessoas acham que a gente é muito organizada, mas eu acho que tem um pessoal que percebe aí que a gente vai trabalhando também conforme, como a gente vem fazendo muita coisa, né, ao longo dos dias, não dá pra gente também... Eu gostaria de ser mais organizado até, mas não consigo muito. E aí, assim, conforme as ideias vão aparecendo, a gente vai falando aí pra vocês. E vocês vão me ajudando, porque de acordo com o tema que vocês pedem também, é o tema que a gente vai estar discutindo. Reparo que as pessoas são muito pensativas, têm dificuldade em agir. Como estimular de maneira a essa pessoa agir mais? Esses pontos que eu falei pra vocês. Fígado, baço e estômago. Fígado, baço e estômago, tá? Porque realmente a pessoa que pensa demais, às vezes ela não consegue realmente sair do lugar, né? Porque fica com tanta coisa para ela resolver, e isso pode dar pane, entendeu? Então faz todo sentido esse pensamento que você vem falando, tá bom? Eu tenho bronquite, sei que tem algo em cada elemento. Ah, bronquite chegou agora aqui, ó, Brandão. Elemento metal. Elemento metal, a emoção associada está relacionada a tristeza e depressão. Então, quando aquelas pessoas são muito tristes, né, que podem ir ali para depressão, isoladas, né, não gostam de conversar, timidez está relacionado aqui também, tá? O que eu preciso trabalhar nessas pessoas? Pulmão e intestino grosso. Esses são os dois pontos principais para melhorar depressão e tristeza, tá? Timidez. E só isso ajuda? Não. Coração e intestino delgado. Por quê? Porque são pontos do elemento fogo. Quem é que controla metal? Quem que dá energia para o elemento metal sair dessa tristeza e dessa depressão? É o fogo. Você precisa de energia. Então, coração, intestino delgado, esses pontos vão ajudar muito para essa pessoa ganhar mais ânimo, sair desse momento meio difícil, né? Então isso tudo que é importante, tá? Eu falo muito, mas às vezes me sinto triste. Tem situações assim que é normal também, tá? Ninguém é 100% um aspecto só em relação à emoção, né? A gente sempre tem uma variação, isso é normal. Tem que tomar, não adianta também achar que sempre a gente vai ter um único desequilíbrio, isso também não existe, tá bom, pessoal? Eu falo muito tal. Eu sou terra, nossa. Muitas vezes as pessoas se encontram em determinado elemento que a gente pode considerar assim predominante, tá? Então, elemento metal, tá? Desequilíbrio da tristeza, depressão, que a gente tem que utilizar o ponto do pulmão, do intestino grosso, e a gente pede ajuda ainda para o coração e o intestino delgado. Esses 4 pontos para que a gente possa ajudar a pessoa a sair desse momento de tristeza, tá ok? E chegando aqui para o nosso último elemento,
o elemento água, onde a gente vai trabalhar o medo, o pânico e o autoritarismo, por exemplo, tá? Então sabe aquela pessoa muito autoritária, muito, né, às vezes assim até chata, tá? E o pânico e o medo excessivo, tá? Estão relacionados ao elemento água. E para ajudar essas pessoas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar o elemento água, o ponto do rim e o ponto da bexiga. O ponto do rim e o ponto da bexiga. Eu não entendo muito esse lance de elementos. Pode explicar um pouco sobre isso? Então, Brandão, na verdade, esses elementos, eles fazem parte da teoria da medicina tradicional chinesa, da base das teorias da medicina tradicional chinesa. Aqui, especificamente, você nem precisa entender muito de medicina tradicional chinesa para aplicar esses pontos. Eu já estou dando mastigado para você. Então, se você vai atender uma pessoa que tem muito medo, uma pessoa que não consegue evoluir na vida, que fica ali estagnado, sabe? Que ele tem medo, fala assim, vamos fazer isso, legal, não, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, aí sabe aquela pessoa que não consegue seguir o caminho, e muitas vezes é o medo que faz isso, ou quando ela tem síndrome do pânico mesmo, né, entra no elevador e fica com pânico, ambientes fechados, as fobias, né, aquela que a gente fala assim, que tem que tomar um remédio, né, que tem fobia disso, fobia daquilo, medos, os medos gerais, né? E, então isso tudo, sabe, você não precisa ali estar entendendo da medicina chinesa. A gente só estou te falando que você vai ter que estimular o ponto no pé, na planta do pé, através da reflexologia podal, do ponto do rim e o ponto da bexiga. Só que sempre eu falo assim, só esses pontos ajudam, mas eles não são suficientes sozinhos. Então a gente pede ajuda para mais 2 pontinhos. E quem é que controla a água? O elemento terra. Então aí eu vou lá no estômago e vou lá no baço para ajudar a melhorar essa sensação de medo, esse pânico, esse autoritarismo, essa arrogância, né, que a pessoa pode ter, tá? Então por isso que aí eu consigo trabalhar esses pontos. Então a ideia é essa, tá? O que eu posso falar com vocês então aqui? Falamos já de todos os pontos. Vou puxar aqui os 5 elementos de novo. Esse desenho ficou meio grande, né? Mas a gente tem fogo, terra, metal, água e madeira. Cada um desses elementos possui emoções associadas e órgãos respectivos também. Então, cada um desses elementos vai apresentar um desequilíbrio. Apresentando esse desequilíbrio, eu chego lá e estimulo aquele ponto. Simples assim, tá? Simples assim. Vou até tirar ali o desenho, porque eu não quero que vocês fiquem pensando nessa live sobre os 5 elementos, tá? Porque a aula dos 5 elementos eu já dei para vocês na live, já fiz uma live bem bacana, tem no meu canal do YouTube. Então, quem não tá entendendo, Brandão, vai lá no meu canal do YouTube, procura lá na playlist Lives, tá? Lives, procura lá na minha playlist do canal do YouTube, Lives, e aí você vai achar a live da teoria dos 5 elementos. Assista aquela live que você vai entender melhor toda essa teoria. E aqui a gente tem que ser mais direto. A gente já está com 10h44, então eu vou resumir os pontos de acordo com os desequilíbrios emocionais que a gente aplica na reflexologia podal, tá bom? Enquanto isso eu vou respondendo as perguntas. Vai ficar salva? Vai sim, Brandão. A Valéria pedindo, prof, manda pra gente esse esqueminha dos 5 elementos. Eu vou postar nos stories, tá? Esse daqui não foi eu que fiz, foi uma fisioterapeuta chamada Fernanda. Eu achei na internet uma imagem e aí eu vou colocar e vou botar os créditos dela lá também, que foi ela que fez esse daí, tá bom? Ricardo, não tem problema, vai ficar salva, tá? Jairo Marques Roberta, professor, você pode deixar esse mapa disponível? Vou colocar o mapa lá no meu stories também. O meu mapa, eu vendo ele a R$50
e é enviado por e-mail, tá? Então, quem tiver interesse em comprar um mapa de reflexologia podal que eu desenvolvi, deixa eu pegar ele aqui para vocês darem uma olhada. Então, esse mapa aqui, ó, a gente já tá fazendo algumas correções, tá? E aí vocês podem estar pedindo, tá? Falando comigo lá por direct, que aí a gente combina certinho. Posso usar na aurículo? Lógico, mesmo conceito, com certeza. Com certeza, tá? Pode usar na auriculoterapia também. Então vamos lá fechar. Então uma pessoa que tem desequilíbrio de raiva, que tem muita irritação, tá? Qual é o ponto que a gente tem que trabalhar nessa pessoa? Fígado e vesícula biliar, que no meu mapa estão juntos, e eu posso pedir ajuda para quem? Para o pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso. Então, para irritação, raiva, frustração, eu uso quem? Eu uso fígado, vesícula biliar, pulmão e intestino grosso. Depois, para quem tem uma alegria excessiva, uma euforia, você vai trabalhar ponto do coração, ponto do intestino delgado, ponto do rim e o ponto da bexiga. Esses 4 pontos é que vão tratar aquela pessoa mais eufórica, aquela pessoa mais bipolar, aquela pessoa com manias, tá? Aquela pessoa com uma alegria excessiva, aquela pessoa que dá risada do nada sem sentido nenhum, tá? Agora, uma pessoa com pensamento excessivo, uma pessoa muito reflexiva, uma pessoa que não consegue ir para frente, uma pessoa que está muito estagnada, você tem que trabalhar estômago, baço, e aí você pode pedir ajuda também para quem? Para o fígado e vesícula biliar. Fígado e vesícula biliar, tá? O mapa ele é enviado em PDF e você pode imprimir, porque ele está numa qualidade maior, tá bom? E depois a gente tem também aquelas situações em que as pessoas elas estão com muita tristeza, muita depressão. E aí essa situação a gente vai trabalhar com pulmão, intestino grosso, e eu peço ajuda para quem? Coração e intestino delgado, para dar mais energia para essa pessoa. Então, depressão, tristeza, você vai trabalhar pulmão, intestino grosso, coração, intestino delgado. Esses 4 pontinhos, tá? Alexandra Fertiti, eu sou a que ri o tempo todo. Pois é, tem que trabalhar lá aquele ponto do coração, do intestino delgado, do rim e da bexiga, tá? E aí a gente chega no pessoal que tem síndrome do pânico, que tem muito medo, que tem as fobias, tá? Sabe, tem medo de tudo, hipocondríaco, né? Remédio, aquela coisa toda. Para essas pessoas, quais são os pontos que eu trabalho na reflexologia podal? Rim, bexiga, estômago e baço, tá? Esses são os pontos que eu tenho que trabalhar nessas pessoas para ajudar a melhorar as emoções em relação à euforia, em relação ao medo, em relação ao pânico, em relação às fobias de modo geral, tá ok? É isso, gente. Vocês viram como é teoricamente simples, tá? Lógico que toda a explicação teórica desse resumo que eu fiz aqui para vocês tá lá na minha aula de medicina tradicional chinesa. Inclusive, Pri, você que é aluna minha aí da 3ª turma, tem lá a aula já que eu dei semana passada, aplicação clínica da teoria dos 5 elementos, tá? Assista a aula lá no curso, tá, da sua turma, porque foi uma aula muito bacana, onde eu dei vários exemplos, eu aprofundei exercícios. Inclusive, eu vou mandar lá no grupo 5 casos clínicos para você estudar e tentar aprofundar esse conhecimento também, que o Ricardo me pediu, e eu vou estar fazendo isso amanhã para vocês, tá bom?
vai ficar gravada sim, aqui no meu IGTV, essa live aqui, tá bom? Larissa, falando aqui, Marcelo. 2, sou sua fã, te amo ainda, vou comprar seus cursos, obrigado por nos ensinar tanto, bom dia, gente. Eu que agradeço, Larissa, muito obrigado pelo carinho mesmo, tá? Bom, pessoal, é isso, ó, muito obrigado, tá? O curso, nós vamos estar lançando ele em breve, já tem aí algumas divulgações, né, pra gente estar coletando o público, tá? Ele chama Workshop Turbine Sua Massoterapia. Então, se você digitar no Google lá, Workshop Turbine Sua Massoterapia, vai ter lá já a divulgação. Depois eu mando um link para você, qualquer coisa entra em contato, tá bom? E a gente vai estar oferecendo esse workshop, e a partir desse workshop a gente ajuda vocês mais com algum conteúdo, mostra para vocês o que é possível, e depois a gente já apresenta para vocês o curso mais completo. A Valéria também é nossa aluna, tá? Aluna ali da primeira turma e tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho, viu, Valéria? Bom feriado a todos, pessoal. Foi isso. A live vai ficar gravada, então pode ficar tranquilos, tá bom? Espero que ajude. Essa aqui foi uma live mais direta. Fiz ali uma explicação breve também das situações, mas eu quis ser mais pontual e prático para vocês. Então, o que aconteceu? Já dei os pontos que vocês precisam trabalhar. Como é que vocês trabalham esses pontos? Estimulando mesmo, estimulando, pressionando, tá? Para que o efeito ali do ponto chegue até o nosso cérebro. Bacana? Então, pessoal, muito obrigado. Abraços e até semana que vem. Eu tô pensando aqui, como eu vou dar uma aula numa pós em Cascavel esse final de semana, provavelmente na sexta-feira à noite, eu vou estar livre, porque eu vou estar passando a noite no hotel, e aí eu vou estar sozinho lá, sem ter o que fazer. O que vocês acham da gente estar fazendo também uma live na sexta-feira à noite, tá? Se vocês quiserem, né, vão pedindo aí, porque isso vai me motivar mais fazer essa live para vocês lá, tá? Então, abraços, bom resto de feriado aí, pessoal, e a gente vai se falando.